Oi, aqui é o Ricardo. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Na verdade é a primeira vez que eu gravo um vídeo e publico na internet, então é um pouco estranho pra mim, mas vamos lá. Na verdade eu até demorei alguns meses pra fazer esse vídeo e postar, porque, medo, vergonha, mas resolvi postar porque eu acredito que esse meu projeto e esses conteúdos que eu vou começar a produzir é muito mais importante, o que eles trazem, eu espero trazer para as pessoas, é muito mais importante do que esse medo e essa vergonha, Qual que é o meu intuito com esses vídeos? Principalmente ajudar as pessoas a encontrarem seu sonho, encontrarem o artista esquecido dentro delas, porque essa foi a minha história, E eu aprendi muito nessa jornada toda. Foram anos aí tentando me conhecer e encontrar minha identidade, por muitos momentos turbulentos, e até finalmente encontrar, Então eu acho que eu compartilhar essas ideias, esses aprendizados, pode vir ajudar algumas pessoas, Existem muitos artistas perdidos, gente muito criativa, muito incrível, que está deixando de viver algo maravilhoso que tem dentro delas e de expressar, principalmente de expressar isso para o mundo e contagiar outras pessoas e alegrar a vida de outras pessoas através da arte. Então, meu intuito com esses vídeos é, de alguma maneira, trazer algum aprendizado, alguma descoberta da minha própria jornada e que possa, talvez, ajudar você que também está passando por algo parecido, ou já passou, ou sente que vai vir a passar por isso. Então eu espero que esses vídeos ajudem. E para esse primeiro vídeo eu queria falar um pouco da minha história, Como tudo aconteceu, como que foi toda a minha trajetória, E pra mim tudo começou a acontecer quando eu fiz a faculdade, fiz publicidade e comecei a trabalhar na área de publicidade. Só que antes eu trabalhava como designer, E eu fiz essa transição de carreira, Porque eu acreditava, achava muito legal uma área que é o planejamento, Era mais voltado para pesquisa, não tanto visual que nem design. Então foi um salto considerável até de transição de carreira. Só que depois da faculdade, enquanto eu estava trabalhando nas agências de publicidade, eu fui aos poucos percebendo que eu estava um pouco perdido, no sentido de que eu já não conseguia mais me reconhecer, como identidade, como essência. Eu percebi que eu estava vivendo num universo que não era meu, O universo da propaganda, no caso, eu não me encaixava, E eu comecei a perceber que eu estava fazendo atividades que eu não queria, que eu não gostava, lidando com pessoas que eu também tão pouco tinha afinidade, indo para locais ou comprando itens, objetos que também não tinham nada a ver comigo, Eu comecei a perceber que com os anos, com o passar do tempo, eu comecei a me diluir, eu comecei a me adequar ao ambiente que eu estava imerso, que é o mundo corporativo da publicidade, e que eu já não era mais eu, de alguma maneira eu havia me perdido no processo, em toda aquele ambiente, aquelas ideias, e aquilo me trazia um vazio muito grande, Era uma sensação muito estranha de não pertencimento àquele local, Até porque a minha personalidade era muito diferente daquele local, os meus valores eram diferentes, meus sonhos, na verdade eu nem lembrava mais do meu sonho, então eu me via ali perdido, um peixe fora d'água mesmo. Até porque a minha história, minha origem, eu vim de escola pública e tal, família humilde, e naquele ambiente eu me via totalmente fora, porque é um ambiente mais de outra classe social, pessoas com outra bagagem, e eu me senti um pouco deslocado naquele ambiente, Então essa constante sensação de não pertencer me perseguia diariamente, E fora a questão do trabalho, a questão da ética, que esbarrava em vários valores meus que eu via que eu estava começando a esquecer
para me anestesiar, na verdade, né? Para poder suportar o dia a dia e continuar trabalhando, continuar subindo na carreira, né? E só que chegou um momento assim que ficou insuportável, né? Isso foi no ano de 2015. Foi o ano que eu acho que eu mais trabalhei na minha vida, de longe, assim. Foi um ano intenso, de domingo a domingo, 14, 15 horas por dia trabalhando, sem parar, uma loucura. Praticamente acordava, praticamente minha rotina era dormir, acordar, ir pro emprego, voltar a dormir e continua nesse ciclo infinito durante um ano, né? Foi até que um momento assim que o vazio era tão grande que eu falei assim, ó, preciso tirar umas férias. Chegaram minhas férias e eu vou fazer um mochilão sozinho, aleatório, sem muito planejamento. E aí eu fui para um mochilão para Bolívia, Chile e Peru. Foi nesse mochilão que, no meio de uma trilha, numas montanhas incríveis, indo em direção a Machu Picchu, que eu tive uma epifania, assim, uma revelação incrível que ficou muito claro na minha mente, né? Que eu estava tentando buscar o Ricardo de verdade, assim, né? Mas eu estava buscando para fora de mim. Eu estava buscando além de mim, no futuro, não sei, encontrar um novo eu. Mas o que me foi revelado, assim, né? Que eu percebi, e recebi essa percepção de que, na verdade, eu já estava aqui. Minha identidade, minha essência já estava aqui, sempre esteve. Eu que, na verdade, escondi ela, né? Coloquei várias máscaras, várias ideias, várias construções da sociedade, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, até da minha família, e escondi minha identidade real, assim, escondi a minha essência. E pra mim isso assim, ficou muito, muito óbvio, assim, uou, hein? Como eu não percebi isso, né? É muito óbvio que eu deixei de ser quem eu era, mas não, estando dentro dessa situação, não era óbvio. É incrível, né? Mas eu estava totalmente perdido e ficou muito, muito claro, assim, de que o que eu tinha que fazer, basicamente, era só voltar para minha identidade. Como se fosse fácil, né? Só voltar, mas não é bem assim, né? No próximo ano, inclusive, eu cheguei no meu ápice, assim, de crise. Eu entrei numa depressão, numa apatia, assim, bem profunda, porque eu sabia que eu tinha que voltar para minha identidade, eu sabia que eu estava vivendo uma vida dupla, digamos assim, fingindo que alguém que eu não era, simplesmente para me encaixar, para me adequar ao que é esperado da gente, né, em meio à sociedade, se adequar a uma carreira, fazer tudo aquilo que nos pedem para fazer, né, que é ter dinheiro, sei lá, um bom emprego, status, uma empresa incrível e ter coisas, né? Só que eu tive, esse ano foi difícil porque eu tive que desconstruir tudo isso, né? E não é algo fácil, porque a gente cresce ouvindo todas essas ideias, né? Então meu 2016, assim, foi um ano de total desconstrução. Foi muito doloroso, foi solitário, porque eu me via muito sozinho, assim, muito contra a corrente. E foi um processo realmente lento, árduo, mas que foi necessário, assim. Foi com certeza um dos meus piores anos da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um dos melhores, né? Porque foi o ano que eu me senti, que eu renasci, eu digo que eu renasci esse ano, né? Porque durante muito, né, eu fiz todo um processo de autoconhecimento e imergi no autoconhecimento. Foi aí que eu comecei a entrar nesse universo de verdade. E eu fiz de tudo, assim, né? Comecei pela terapia, mas aí fui entrando para a meditação, para o budismo, que era algo que eu já conhecia há alguns anos, mas que eu nunca tinha levado tão a sério. E foi nesse ano que eu me vi alinhado com essa filosofia. Fiz vários retiros, fiz várias imersões dentro de mim, né, para tentar me conhecer muito mais e encontrar o verdadeiro eu. Fiz várias outras atividades que me permitiram, né, de autoconhecimento, que me permitiram acessar um pouco mais da minha essência, né. Esse ano foi muito isso, assim, de resgatar a minha essência. E uma das principais atividades que me ajudaram foi o filtro, foi aprender a filtrar
aquilo que não era meu, né? Eu percebi que não era sobre adicionar outras coisas, né? Era, na verdade, remover essas máscaras, remover as ideias que não eram minhas e remover até coisas físicas, né? Por exemplo, parar de ir em locais que eu frequentava e achava que não tinha nada a ver comigo, a consumir objetos ou atividades ou qualquer outra coisa que também tão pouco estavam alinhados comigo, até mesmo amizades, né? Tinham amizades que eu via que não tinha nada a ver comigo, né? Que eram amizades por ocasião, por circunstância, e que na verdade eu não batia muito com aquelas pessoas. Eu estava ali por simplesmente um comodismo, uma zona de conforto, né? E até isso, algumas amizades eu resolvi filtrar da minha vida, né? E foi fazendo isso assim que eu comecei a reconhecer um pouco mais da minha identidade. Aos poucos eu fui acessando aquele verdadeiro Ricardo, né? E outra coisa que me ajudou muito foi sair da minha bolha, sair daquele mundinho que eu achava que só existia aquele, que era o mundo da publicidade, e eu comecei a explorar novos mundos, né? Eu fiz inclusive um curso de teatro, que é meio aleatório pra mim, e eu que sempre me vi muito tímido, mas eu fiz justamente para confrontar essa minha concepção de mim mesmo. E foi muito ótimo, foi muito bom, assim, foi ótimo, porque na verdade eu conheci gente que era totalmente diferente de mim, das pessoas que eu conhecia, né? Era até inclusive pessoas mais jovens, muito mais jovens do que eu na época. Eu tinha, sei lá, 26, 27, a galera tinha 21, 18 em média, e de áreas e de universos totalmente diferentes do meu, assim. E eu percebi, caramba, existe vida além daquele meu mundinho, né? Daquela quadrado que eu havia criado, né? Até pelo trabalho que não me permitia viver outra vida. Então eu vi que existia um outro lado além daquilo lá que eu estava vivendo, né? Existia vida além do muro que eu tinha criado, né? E isso me ajudou a respirar, assim, até um alívio de perceber que, oh, que bom, eu não preciso viver nesse quadradinho que eu criei, né? Então essas duas coisas, filtrar e conhecer outras pessoas, sair da minha bolha, me ajudou muito a me curar, a tratar essa depressão, essa apatia profunda que eu havia entrado, né? E foi então que a última coisa que eu desconstruí foi a ideia do trabalho, né? Da ideia de que eu precisaria viver aquilo pro resto da vida, que eu precisaria seguir uma carreira pro resto da vida para ser feliz, para ter dinheiro, e de que eu não poderia jogar tudo para trás, pro alto, porque eu estaria renegando todo o esforço que eu fiz e todo o aprendizado, todo o dinheiro e tempo investido. Eu quebrei essa concepção porque eu percebi que tá tudo bem, sabe? A gente não é imutável, a gente pode fazer outras atividades, conhecer outros universos e você não perde aquilo que você conquistou, você só agrega, você só adiciona, né, outras atividades, outros conhecimentos. E tá tudo bem, faz parte da vida. Na verdade é até melhor você aprender outras coisas, agregar na sua bagagem, do que se manter simplesmente com uma só ideia de si mesmo, né? Com uma só, aquele crachazinho, eu sou isso, eu sou publicitário, eu sou médico, eu sou, sei lá. A gente pode ser outras coisas, né? Na verdade, nem ser, né? A gente está aquela atividade, aquele emprego. Eu estava publicitário, eu não sou publicitário, eu posso estar outra coisa, né? Independente do ramo, não importa. Então quando eu tive essa concepção de que eu estava publicitário, eu podia estar outra atividade, outro ramo, aquilo ali foi um alívio gigante, né? Foi tirar um peso incrível das minhas costas, de toda aquela ideia de que não, eu preciso trabalhar na minha área, eu preciso fazer aquilo que eu me propus. E essa leveza assim me permitiu me dar um novo passo, né, na minha vida. Eu necessitava sair do emprego, eu sentia que eu precisava mudar de carreira, eu precisava buscar
ainda mais aquilo que tinha a ver comigo, né, a minha identidade real. Eu ainda estava no processo. Não que eu recomende pedir demissão, porque eu entendo, eu tenho total clareza disso, de que nem todo mundo tem a necessidade ou mesmo a possibilidade de pedir demissão. Então não é isso que eu quero passar também, que fique bem claro desde agora. Mas para mim foi necessário, eu senti que eu precisava fazer esse movimento. Foi então que em 2017, em abril de 2017, eu pedi demissão e saí assim, simplesmente sem plano nenhum, sem ideia do que eu faria, sem ter um emprego já planejado para seguir. Eu simplesmente saí para viver a vida, ver o que eu aprenderia, o que eu descobriria. E claro que foi tudo planejado, né? Um ano atrás eu já sabia que em algum momento eu ia pedir demissão, eu só não sabia quando e que seria tão rápido. Então eu já vinha guardando dinheiro para esse momento, então eu já tinha uma certa segurança, né? Eu fiz um movimento de certa maneira planejado, né? Então foi tranquilo até para mim esse momento. Eu fiquei 4 meses vivendo desse dinheiro e fazendo um montão de atividades, né? Eu fiz todos os cursos, todas as coisas que eu queria fazer e não tinha tempo, e foi muito bom esse período. Eu continuei fazendo muitas outras coisas e uma delas foi voltar ao contato com o design. Foi incrível isso. Eu fiz um curso de lettering, né, de caligrafia ou desenho de letras, e pra mim foi ótimo, né, porque eu juntei algo que eu já tinha dentro de mim, que é o desenho. Eu sempre desenhei, sempre não, né? Desenhava quando eu era moleque, e o design que eu tinha como primeira profissão. E foi ótimo recobrar essa lembrança e lembrar que eu gostava das artes manuais, né? Da beleza, da estética, de criar elementos visuais, né? Então foi ótimo fazer esse curso. Fiz outros também aleatórios, né? De dança, outros no Sesc, inclusive, que é muito legal. É outra dica, inclusive, de buscar cursos que tem muita coisa acessível, até coisa de graça que você pode fazer e conhecer e testar, né? É bem interessante fazer esse tipo de atividade para descobrir um pouco mais de você, né? De entender aquilo que você gosta, não gosta. Para mim foi muito importante. E aí, né, nesse período, 4, 5 meses sem trabalhar, me veio um instalo, assim. Eu sentia que eu ainda precisava dar um outro passo, né? E eu precisava conhecer ainda mais da minha identidade, da minha essência, porque eu achava que não estava lá ainda. Eu precisava entender o que eu ia trabalhar, né? Estava na hora já, né? Passando até da hora de fazer alguma coisa. E eu tive a ideia de viajar, era um sonho que eu tinha também, uma vontade muito grande há anos que eu tinha de fazer um mochilão muito maior, né, de longo prazo, e voluntariando pelos locais, né? E eu tive essa ideia e eu comecei a pesquisar, e pesquisando eu vi que era muito possível e era viável a baixo custo, até mesmo pelo voluntariado. Existem sites que permitem você entrar em contato com projetos sociais, né, ONGs, enfim, e viajar a muito baixo custo. Como eu tinha esse dinheiro sobrando, eu falei, pô, por que não, né? É o melhor momento, tava tudo favorável pra mim, né? Dinheiro, tempo, momento de vida. E eu falei, pô, se não for agora, quando que vai ser, né? Eu não vou fazer isso com 40 anos de idade. Então eu planejei e meio, sei lá, em 1, 2 meses estava de pé essa ideia, tudo planejado, assim, pelo menos o começo. E aí eu falei para meus pais, eu preciso viajar, eu sinto que esse é o meu chamado, eu ainda tenho algo ali que eu preciso aprender, e eu sinto que na viagem eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando. A princípio meus pais não gostaram muito da ideia, né, resistência, viajar sozinho, perigo da viagem, e era uma viagem para América Latina, né, continuando aquele meu mochilão de 2015. Mas no fim eles toparam, né, porque compraram a ideia, porque eles queriam meu bem, né, até isso era favorável, né, meus pais queriam minha felicidade, e eles viam que eu precisava realmente daquilo, né. E foi então que em 15 de setembro de 2017 eu viajei. Eu peguei o avião, fui para Porto Alegre,
numa cidadezinha ali perto de Porto Alegre, trabalhar no meu primeiro voluntariado, que era uma escola experimental que estava sendo criada, e eu ajudei na construção dessa escola. E foi muito legal essa experiência. E a partir daí eu segui viagem, fui para Uruguai, segui até Argentina, Chile, Bolívia e Peru. E todos esses locais viajando, voluntariando, né? Passando por projetos sociais, ecológicos, sustentáveis, e trabalhando nas diversas atividades, né? Desde pedreiro, cozinheiro, recepcionista, cuidador de criança, de tudo assim, já fiz de tudo mesmo, jardineiro, e foi muito bom para entender aquilo que eu gostava e o que não gostava, para lidar com as pessoas, né? Lidar com outras maneiras de viver. Eu adquiri muito conhecimento nessa viagem, muito conhecimento de vida, assim, né? De experiência, também para me conhecer a minha reação em momentos de perrengue, em momentos de conflitos, ou de lidar com pessoas muito diferentes de você. Então, para mim foi um aprendizado, assim, uma escola de vida, foi melhor que minha faculdade de longe, assim. Foi um investimento muito melhor que minha faculdade, eu tenho certeza plena disso, assim. Só que a grande descoberta e o grande benefício dessa viagem foi o seguinte: eu levei um diário de viagem, né, que eu anotava todos os aprendizados, todas as ideias, os pensamentos que eu tinha durante os projetos que eu passava, né, e tudo mais. E no decorrer da viagem, assim, eu fui percebendo que em cada página do meu diário tinha um desenho, tinha alguma coisa, algo visual que ilustrava aquilo que eu estava passando, ou que complementava de alguma maneira os meus pensamentos. E quando eu me dei por conta disso, eu comecei a reparar assim, caramba, que incrível. Eu gostava muito de desenhar quando era moleque, né? Na adolescência, na infância. E eu comecei a perceber isso, assim, né? Comecei a resgatar isso. Eu já havia percebido isso no curso de lettering, né? Mas não era muito claro pra mim. Foi só na viagem que isso foi começando a crescer, essa ideia foi tomando forma. E quando eu me dei por conta, assim, já nos 6 meses de viagem, eu me vi desenhando todos os dias, assim. E, na verdade, era a atividade que eu mais tinha vontade de fazer. Nem tanto viajar, mas desenhar. Era incrível isso, assim. Eu tava fissurado pelo desenho, né? Era uma forma de terapia e também de prazer, né? De hobby, que foi crescendo dentro de mim, que eu praticamente acordava e ia desenhar, antes de dormir eu estava desenhando também, né? Era a atividade que eu mais tinha vontade de fazer, tinha ansiedade de fazer aquela atividade, de aprender mais e estudar mais sobre desenho. E foi então que eu, em certo momento, assim, me veio uma segunda epifania, né? De uma percepção muito clara também de que eu lembrei de algo incrível que era o meu sonho de infância. E meu sonho de infância era basicamente ser um desenhista. Eu tinha esquecido desse sonho e eu lembrei na viagem, né? E foi incrível pra mim, assim, porque foi assim, uma percepção assim, que incrível que eu lembrei desse sonho. Mas que louco também, como é que eu pude esquecer de algo tão profundo, tão vívido, tão verdadeiro dentro de mim? Como é que eu deixei isso pra trás, né? O que fez isso ser esquecido dentro de mim? E eu lembrei disso, né? Esse meu sonho da infância, né? Que eu sempre... eu tinha o sonho de, sei lá, né? Fazer eu gostava muito de desenho animado japonês, né? De mangá. E eu até pensava, vou pro Japão, né? Da minha origem, né? Que eu sou descendente de japonês. Fazer um curso lá e trabalhar com isso. Mas algo no trajeto me fez sabotar essa ideia, né? E eu tenho a noção de que foi a ideia de que essa profissão não dá dinheiro, que não dá futuro, e que eu precisava acordar pra vida e seguir uma carreira tradicional, né? Fazer alguma coisa que se adeque à sociedade e que me permita ganhar
alguma renda e não me faça morrer de fome, né? Eu tenho consciência de que foi essa concepção que me fez abandonar aos poucos esse sonho de ser desenhista. E, cara, e lembrar isso assim pra mim foi um alívio, foi de novo renascer em vida, né? Outro momento de renascimento. E eu voltei, e assim, eu falei, encontrei o que eu estava buscando na viagem, era isso. E eu já dava por completa a viagem, né? E eu tinha encontrado e eu precisava botar isso em prática, viver o meu sonho. E eu voltei para o Brasil com essa ideia na cabeça, né? Não, eu preciso viver isso, eu preciso resgatar esse sonho, viver essa minha verdade, viver essa arte que tem dentro de mim, esse artista que está gritando aqui dentro de mim. Porque eu não vejo outra maneira de viver, de ser, porque eu sempre fui assim, eu sempre gostei da parte estética, eu sempre gostei de embelezar e de criar coisas bonitas, né? Porque até mesmo no planejamento, né, na área da publicidade, eu gostava mais de embelezar o PowerPoint do que a mensagem que eu estava passando com aquilo, né? A mensagem, a comunicação daquilo, né? Então eu sempre fui muito voltado para a arte, muito voltado para a criação. E eu queria viver desse meu jeito, né? Viver essa minha expressão. E também não queria viver no CLT, no padrão, porque nunca foi o meu jeito de ser, né? Porque eu quero viver a minha identidade, de ser do meu jeito e não ser julgada por isso, né? Por exemplo, cabelo comprido, barba, meu jeito meio desleixado de andar. Eu até me moldei quando eu estava na publicidade, assim. Eu tinha cabelo curto, sem barba, todo aquele bom samaritano, né? Bom trabalhador. Até meu jeito de falar, de andar, de me expressar, eu tinha moldado, né? E eu não queria mais isso, eu não queria voltar para essa máscara. Eu quero me expressar do jeito que eu sou. E dane-se, sabe? Tipo, eu quero ser quem eu sou, independente do julgamento. Eu não quero ser podado outra vez. Então eu voltei com essa ideia muito firme. E tô trabalhando, ainda eu tô nesse processo, eu não cheguei lá ainda. Eu tô me esforçando, buscando esse caminho ainda, o caminho das pedras para viver da arte, né? Ser um artista e viver disso. E no meio tempo, eu voltei de alguma maneira para publicidade, né? Para pagar os boletos. Mas é até legal falar isso. Eu acabei de falar, pô, mas eu não queria voltar para o CLT, para publicidade. Mas eu não voltei. Eu voltei, inclusive, trabalhando com amigos meus. E foi muito legal, assim, porque eu redescobri a publicidade, né? Eu redescobri um novo jeito de trabalhar, inclusive com mais tempo, com mais liberdade, com mais flexibilidade, mais autonomia. E eu tive muita sorte, inclusive, de reencontrar esses amigos que estavam num momento muito parecido com o meu. E hoje eu trabalho livre, assim, né, autônomo, em parceria com eles, nessa empresa. E redescobri que a publicidade é legal também, assim, se você faz de uma maneira adequada com seus valores, com seu propósito, ela pode ser uma ferramenta muito boa, inclusive, né? Ou seja, aquele medo que eu tinha, né, de eu vou jogar tudo fora, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei fora, não, na verdade eu estou utilizando todo esse conhecimento para atividades que eu vejo com valor, com pessoas e com atividades e com nichos, né, com áreas que eu acredito que valem a pena o meu conhecimento e o meu tempo. E foi isso, uma outra descoberta também, né? Eu aprendi que o trabalho da publicidade, ele pode ser positivo também. Eu ressignifiquei também o trabalho de um modo geral. Eu descobri que o trabalho, ele na verdade é uma maneira de me engrandecer também, né? Ele me permite me conhecer e aprender outros conhecimentos, né? Ter outros conhecimentos e até pessoais, assim, né? De desenvolvimento humano. Então isso me trouxe uma paz também, uma tranquilidade muito grande, né? Então 2019 foi um ano muito bom, assim, no sentido de fazer as pazes com o trabalho e ao mesmo tempo manter essa busca desse meu projeto pessoal, que na verdade eu quero que se torne meu projeto principal, né? E tem sido essa a minha busca, né? Em 2020 eu continuo essa busca, continuo trabalhando nesses dois projetos, né? O trabalho regular, digamos assim, no meu projeto de arte, que eu quero que seja o principal. E
E eu tô aprendendo muito e eu quero contar todos esses aprendizados dessa jornada toda que eu tenho passado. Eu quero compartilhar tudo que eu venho aprendendo e descobrindo com você, que pode estar passando por algo parecido, né? Alguma história de crise, aí, de depressão também, que por causa de trabalho, por causa de identidade. E eu quero, de alguma maneira, te ajudar, né? Se essa minha história e os próximos vídeos que eu postar ajudar uma só pessoa, eu fico muito feliz, sabe? E esse é meu intuito. Porque assim, essa jornada é muito solitária, né? Às vezes eu digo por experiência própria, assim, né? Porque eu falava para alguns amigos e eu sentia assim que elas não entendiam muito o que eu tava passando, sabe? Tipo, como assim? Você tá reclamando de um emprego, você tá nas melhores agências e tá reclamando do que você tá vivendo, né? Não faz muito sentido. Então existe um pouco desse tabu, assim, né? De tipo, caramba, será que eu tô doido? Será que eu tô viajando nas ideias, assim, tipo, eu devia ficar quietinho ali trabalhando e caladinho, né? Então existe essa ideia, né? E é solitário mesmo esse processo. O processo de autoconhecimento, de fato, também é muito solitário. Mas eu sei que não precisa ser. Na verdade, eu tô fazendo esse papel, inclusive, porque eu senti falta de alguém me ajudando, assim, sabe? De um auxílio pra me falar assim, cara, você não tá louco, segue o jogo, porque é isso aí. Tem muita coisa boa depois desse caos, dessa confusão. É assim mesmo, continua, porque você vai chegar num lugar legal. A jornada é muito bonita e continua. É só isso que eu precisava ouvir. E eu quero fazer esse papel, né, de falar pra você, se você tá passando por isso, de algo parecido, alguma crise de depressão, cara, não desiste, continua. Você não tá louco, você não tá louco ou louca, continua, se esforça, mantenha no seu foco, busca o seu sonho, busca o artista que está dentro de você, se você é das artes, e acredita, cara, acredita, porque não tem coisa melhor do que viver a sua verdade, do que viver a sua essência. E o mundo precisa disso. Esse mundo atual louco, caótico que a gente está vivendo, a gente precisa da expressão, a gente precisa da arte, porque a nossa arte pode ajudar a despertar outras pessoas, né? A gente precisa embelezar o mundo, precisa trazer poesia, trazer música de novo para a vida das pessoas. Então a gente tem que ser esse agente da mudança também, né? Só que primeiro a gente precisa se mudar. Então, cara, continua, vamos aí, tamo junto. E o que eu posso te dizer nesses primeiros momentos, tenta filtrar tudo que não é seu, tira tudo que é máscara, tudo que é ideia, crença, coisa que não é tua, vai cavando quem é você. Tenta sair da sua bolha social, vai buscar outras ideias, outras amizades, porque existe vida fora do seu mundinho, pode ter certeza. E eu acho que essas duas coisas, tenho certeza que essas duas coisas ajudam muito a sair de um padrão mental limitado que a gente fica rodando, e que mantém essa depressão, ou essa apatia que a gente vive, né? Essa tristeza. Então, é isso, eu espero que tenha ajudado. Vamos aí, seguir firme, e eu vou produzir mais filmes e espero que ajude você de alguma maneira. Então é isso, muito obrigado, e se vê.